Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O cadáver sorriu. Boa noite, Luciano e amigos do canal. Eu sou um grande fã do sobrenatural e eu sempre acompanho as postagens do canal. Depois de muito ouvir, dessa vez eu resolvi compartilhar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava em uma funerária. Essa experiência eu jamais me esquecerei. Meu nome é Alex e eu sou da cidade de Belém, no Pará. Era uma noite bem chuvosa e eu estava de plantão na funerária. As gotas de chuva batiam com força nas janelas e o vento assoviava pelas frestas, criando uma atmosfera inquietante. De repente, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz de um homem tremia ao informar que a sua esposa havia falecido em casa e ele precisava da nossa ajuda para transportar o corpo até a funerária. Eu anotei o endereço e rapidamente eu me preparei. Eu entrei no carro e me dirigi ao local indicado. Enquanto eu percorria as ruas encharcadas, eu notava que a chuva parecia ficar cada vez mais forte, tornando a visibilidade cada vez mais difícil. Finalmente eu cheguei à casa que me foi indicada. Uma construção antiga muito bonita, porém claramente mal cuidada. A fachada era iluminada apenas por algumas poucas luzes, o que conferia ao lugar um aspecto sombrio e muito misterioso. O senhor que me aguardava na porta era um homem idoso com o rosto marcado pela tristeza e pelo cansaço. Seus olhos refletiam uma mistura de dor e desespero. Ele me conduziu pelo interior da casa até chegarmos a um quarto que ficava no segundo andar. A casa inteira parecia ter parado no tempo, com móveis antigos cobertos de poeira e quadros desbotados adornando as paredes. Ao entrar no quarto, eu me deparei com o corpo da esposa dele deitada em uma cama grande. Ela usava um vestido branco que contrastava com a penumbra do lugar e um véu delicado cobriu seu rosto, dando-lhe uma aparência quase etérea. Eu me aproximei com cautela e, ao examiná-la, eu notei marcas de agulhas em seus braços. Aquilo me pareceu estranho, então eu perguntei ao senhor se ele havia chamado um médico para testar a causa da morte. Com uma voz firme, mas estranhamente calma, ele garantiu que não era necessário, pois ele disse que era médico e ele mesmo havia cuidado dela durante toda a sua doença. Então, com muito cuidado, eu coloquei o corpo em uma bolsa para o translado e o senhor observava cada um dos meus movimentos com uma mistura de resignação e vigilância. Ao carregar a bolsa até o carro, ele insistiu em me acompanhar até a funerária. Isso era incomum, já que os familiares normalmente preferiam ficar em casa ou seguir diretamente para o velório. Eu achei essa insistência estranha, mas eu aceitei. Durante o trajeto, o clima dentro do carro era tenso, carregado de tristeza. O som constante da chuva batendo no teto do veículo e o brilho suave das luzes da cidade passando pelas janelas criavam uma atmosfera melancólica. O senhor, sentado no banco do passageiro, finalmente quebrou o silêncio. Com a voz entrecortada e cheia de emoção, ele começou a falar sobre a sua esposa. Ele me contou que eles haviam sido casados por 40 anos, uma vida inteira juntos. Ele descreveu a esposa como a única mulher que ele teve na vida, destacando com orgulho o quão bonita e inteligente ela sempre foi. Mas a sua voz vacilou ao mencionar os últimos anos de sua vida. Segundo ele, ela havia caído em uma profunda depressão, uma doença que, segundo ele, foi como uma sombra que apagou a sua felicidade. O senhor detalhou que, apesar da sua beleza e inteligência, a depressão a consumiu lentamente. A mulher vibrante e cheia de vida que ele conhecia havia se transformado em alguém aprisionada em sua própria tristeza.
Ele havia tomar grandes quantidades de medicamentos na tentativa de controlar o seu estado, mas nada parecia ajudar. Impotente, ele fazia tudo o que podia para animá-la, tentando trazer de volta o sorriso ao rosto dela, mas os seus esforços sempre eram em vão. Eu ouvia em silêncio sem saber o que dizer. Cada palavra do Senhor adicionava uma nova camada de dor ao momento, e eu podia sentir o peso de sua tristeza que parecia preencher o carro. Eu olhei de relance e eu vi um homem segurando uma foto da sua esposa. Eu olhei de relance e eu vi o homem segurando uma foto de sua esposa. Ele beijava a imagem com ternura, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Era uma cena de partir o coração, e naquele momento eu soube que o seu sofrimento era insuportável. Chegando à funerária, eu desci do carro para abrir a porta traseira e começar a descarregar o corpo. Quando eu fui pôr a mão na bolsa para retirá-lo, ele deu uma sacudida como se alguém tivesse tentado sair dali. Eu fiquei um tempo ali parado, um pouco atordoado, e então eu chamei o Senhor para que ele ficasse ali comigo caso a mesma coisa acontecesse novamente. Quando eu disse o que havia acontecido, ele arregalou os olhos e se juntou a mim na parte de trás, mas nada aconteceu. Eu decidi então abrir a bolsa para examinar melhor o cadáver, e quando o corpo ficou à mostra da cintura para cima, Luciano, nós observamos estarrecidos que o corpo da esposa dele estava com os olhos abertos. Aqueles 2 olhos verdes profundos pareciam que olhavam diretamente para ele, como se quisessem transmitir alguma mensagem, ou então simplesmente dizer adeus. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, lentamente nós vimos um leve sorriso se formar nos lábios daquela senhora. Luciano, eu dou a minha palavra de que eu não estou mentindo e nem estou exagerando. No rosto daquela senhora se formou um leve sorriso. Então o homem pôs a sua mão em cima das mãos dela e ele disse: "Vá em paz, meu amor. Em breve a gente vai se encontrar de novo." Então ele fechou os olhos dela e deu um beijo em seus lábios. Eu levei o corpo para dentro e eu comecei a prepará-lo para o velório. Meus amigos, aquele senhor não saiu do lado do corpo nem por um minuto. Ele recebeu os amigos e os familiares um a um, e ele pareceu ter aceitado mais a ideia da morte da esposa depois do estranho fenômeno que nós presenciamos. Apesar de assustadora, foi uma cena muito bonita de se ver, e todas as vezes que eu ouço alguém dizer que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, eu me lembro dessa cena, e eu tenho certeza de que eu presenciei um desses muitos mistérios que nos cerca. Essa foi a minha história, meus amigos. Eu agradeço demais a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem em paz. O acidente. Meu amigo Luciano, o horror daquele dia na funerária foi algo que eu nunca esquecerei. Trabalhando como um dos responsáveis por preparar os corpos para o velório, eu sempre enfrentei situações difíceis, mas nada se comparava ao que estava por vir. Meu nome é Nelson e eu sou da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Recebemos uma ligação de uma família devastada pela perda de seu filho de 10 anos em um acidente de carro. O desespero na voz deles era palpável e eles nos pediram que fizéssemos o impossível. Eles queriam que o menino parecesse estar apenas dormindo, em um último esforço para preservar a inocência e a paz que ele representava. Quando o corpo chegou, assim que eu pus os olhos nele, eu fiquei todo arrepiado. O estado do menino era devastador. Ele tinha cortes profundos, hematomas por todo o corpo e ossos quebrados que o deixavam irreconhecível. O impacto do acidente havia desfigurado seu rosto de uma forma terrível.
Sentindo uma profunda tristeza, eu sabia que o trabalho que me aguardava seria exaustivo, tanto física quanto emocionalmente. Com as mãos trêmulas, eu comecei o doloroso processo de reconstrução. Eu usei grandes quantidades de algodão, gesso e cola para tentar restaurar as suas feições. Cada movimento exigia uma precisão cuidadosa, pois o meu objetivo era devolver ao menino uma aparência de tranquilidade, mesmo que o cenário fosse trágico. Ao aplicar a maquiagem sobre a pele marcada, o meu desafio era esconder as cicatrizes e hematomas sem deixar transparecer o artifício. Eu terminei penteando o cabelo dele, tentando dar uma última sensação de serenidade. O resultado foi o melhor que eu poderia fazer, dadas as circunstâncias, mas estava longe de ser a perfeição que eu desejava. Eu coloquei o corpo em um pequeno caixão branco decorado com flores e um ursinho de pelúcia, símbolo de sua curta e inocente vida. Eu levei o caixão até a sala de velório, onde a família, em meio a lágrimas e angústia, o aguardava. Assim que viram o caixão, os pais se lançaram sobre ele, abraçando e beijando o menino entre soluços de desespero. Aquela cena me tocou profundamente. O sentimento era tão cru e visceral que eu mal conseguia manter a compostura. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me dominava, e de fato, algo inexplicável aconteceu. Um som perturbador quebrou o silêncio. Eram batidas. Batidas que vinham de dentro do caixão. No início eu pensei que a minha mente estivesse imaginando coisas, mas logo todos na sala ouviram o mesmo som. A família, antes tomada pela tristeza, congelou encarando o caixão com uma mistura de incredulidade e medo. As batidas continuaram, mais fortes e rápidas, e de repente eu vi algo que fez o meu sangue gelar. A tampa do caixão começou a se mover, como se alguém de dentro estivesse tentando empurrá-la. Luciano, nós ficamos todos paralisados de medo. O ambiente, já pesado pelo luto, se tornou insuportavelmente tenso. Então as batidas cessaram tão abruptamente quanto começaram e o silêncio voltou a reinar. Tentando processar o que havíamos acabado de testemunhar, eu olhei para o rosto do menino. Seus olhos, que estavam fechados, agora estavam abertos, porém não havia vida neles. A imagem era macabra e perturbadora. A mãe, em seu desespero, aproximou-se novamente do caixão e começou a murmurar uma oração, acreditando que talvez fosse um milagre. Mas nada mudou. O menino permaneceu imóvel e o peso da atmosfera na sala tornou-se quase insuportável. Um a um, os familiares começaram a sair, incapazes de suportar o terror e a tristeza. A única que ficou foi a mãe. Eu me aproximei dela, sugerindo que ela também deveria sair e descansar um pouco. Ela então se virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e ela me perguntou com uma voz quebrada o que eu achava que tinha acontecido. Eu sabia que a mulher não acreditaria na minha resposta, então eu não disse nada. Mesmo assim, ela repetiu a pergunta, dessa vez pedindo que eu fosse 100% honesto. Eu engoli em seco, sentindo a tensão no ar, e então finalmente eu disse o que realmente eu pensava. Eu disse que eu acreditava que o seu filho estava assustado, talvez irritado, ou até mesmo sentindo outra coisa. Mas o ponto central era claro. Ele não estava aceitando a ideia de que havia morrido. Ele com certeza não aceitava sua condição, e por isso ele havia tentado voltar ao seu corpo. Essa era a razão para os estranhos movimentos naquele caixão. A mulher desabou em prantos e deixou a sala incapaz de lidar com o que havia acabado de ouvir. Essa foi a primeira e a única vez que eu presenciei algo tão profundamente perturbador. Eu ainda trabalho no mesmo lugar e, graças a Deus, nunca mais eu presenciei nada de estranho. Uma ótima noite a todos e muito obrigada.
O cadeado. Saudações a todos desse canal maravilhoso. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu moro na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, e essa é uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma funerária. Eu era o responsável por preparar os corpos para os velórios, uma função que eu sempre considerei um serviço necessário e, acima de tudo, respeitoso. Eu tratava cada corpo com o máximo de cuidado, consciente de que aquele seria o último adeus de seus entes queridos. Porém, em uma sexta-feira à noite, eu vivi uma experiência que me deixou traumatizado para sempre. Naquela noite eu estava sozinho na funerária. O dono havia saído para resolver alguns assuntos pessoais e me deixou encarregado de receber um corpo que chegaria em breve. Era o corpo de um homem que havia morrido em um trágico acidente de carro, e o velório estava marcado para o dia seguinte. A atmosfera da funerária era silenciosa, mas, como sempre, havia algo inquietante naquele silêncio. Por volta das 9 da noite, o carro funerário chegou. Eu fui até a garagem para ajudar a descarregar o caixão. Era um caixão simples, de madeira, sem muitos detalhes, refletindo a modéstia da família do falecido. Com a ajuda de outros 2 funcionários, levamos o caixão até a sala de preparação e o colocamos sobre a mesa de trabalho. Eu fui informado de que o corpo já estava preparado e que só faltava vesti-lo com a roupa escolhida pela família. Eu peguei a sacola plástica com as roupas, um terno escuro e uma gravata sóbria, e eu me preparei para abrir o caixão. Foi então que eu percebi algo estranho. O caixão estava fechado com um cadeado. Aquilo me pareceu fora do comum, mas eu presumi que fosse algum pedido especial da família para evitar qualquer tipo de manipulação indevida do corpo. Eu perguntei aos outros funcionários onde estava a chave do cadeado, e eles me disseram que não sabiam, afirmando que o caixão já havia chegado daquele jeito e que eles não tinham autorização para abri-lo. Isso despertou minha desconfiança, mas eu não quis questionar muito naquele momento. Eu decidi ligar para o dono da funerária e pedir orientações. Os outros funcionários concordaram e me deixaram sozinho na sala de preparação. Eu peguei o meu celular e liguei para o meu chefe. Quando ele atendeu, eu expliquei detalhadamente o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso e me disse que não sabia de nada sobre um cadeado no caixão. Ele pediu que eu aguardasse enquanto ele ligava para o hospital para obter mais informações, e ele me aconselhou a não mexer em nada até que tivéssemos finalmente uma resposta. Eu desliguei o celular e o guardei no bolso da minha calça, ficando sozinho na sala com o caixão fechado na minha frente. Enquanto eu o observava, uma curiosidade mórbida começou a crescer dentro de mim. Em que estado deveria estar aquele corpo dentro daquele caixão? Será que ele estaria muito danificado pelo acidente? Haveria algo estranho que justificasse ele estar trancado com um cadeado? Esses pensamentos rondavam minha mente, alimentando uma inquietação que só aumentava. Luciano, não me pergunte por quê, mas quanto mais eu olhava para o caixão, mais eu sentia uma necessidade quase incontrolável de abri-lo, mesmo que fosse apenas para dar uma rápida olhada. Então uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu andava ao redor da sala procurando algo que pudesse me ajudar a forçar aquele cadeado. Foi então que eu vi uma tesoura próxima à pia. Eu pensei que ela poderia funcionar como uma ferramenta improvisada. Sem perder mais tempo, eu peguei a tesoura e me aproximei do caixão. Eu coloquei a ponta da tesoura no cadeado e o forcei com toda a força que eu tinha. No começo o cadeado resistiu, mas depois de alguns segundos de esforço, eu ouvi um estalo seco que ecoou pela sala silenciosa. Eu larguei a tesoura e fiquei ali parado, olhando para a tampa do caixão, sentindo uma mistura de ansiedade e medo. Então eu respirei fundo e, com as mãos trêmulas, eu levantei a tampa. O som das dobradiças rangendo encheu a sala,
como se o próprio caixão estivesse relutando em ser aberto. Meus amigos, eu não estava preparado para o que eu vi. Eu soltei um grito de horror e eu dei um passo para trás com o coração disparado. O caixão estava vazio. Não havia corpo algum lá dentro. Eu fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que eu via. Quem havia feito aquilo? Onde estava o corpo? A minha mente se encheu de perguntas sem respostas, cada uma mais aterradora que a anterior. Eu não tive tempo de refletir muito, pois naquele momento eu ouvi um som atrás de mim como se alguém tivesse batido na porta da sala. Eu me virei rapidamente e eu vi a maçaneta girando lentamente. A porta se abriu aos poucos, revelando a figura de um homem. Ele se movia com uma calma estranha. Ele era alto e magro, vestido com um terno preto, como se estivesse pronto para um evento solene. O seu rosto era pálido, contrastando com o cabelo escuro e desgrenhado que caía sobre sua testa. Mas o que mais me chamava a atenção eram os seus olhos, vermelhos injetados de sangue, que me encaravam com uma intensidade assustadora. Eu sabia quem ele era. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo, mas eu o reconheci imediatamente através da fotografia que eles haviam nos mandado. Era o homem que havia morrido num acidente de carro, o mesmo cujo corpo deveria estar no caixão que eu acabara de abrir. A minha mente não conseguia processar como aquilo era possível, como ele poderia estar ali de pé diante de mim. Sem pensar duas vezes, eu me virei e eu corri o mais rápido que eu pude sem olhar para trás. Quando finalmente eu cheguei em casa, ofegante e com o corpo tremendo por causa da adrenalina, eu peguei o celular e liguei para o dono da funerária. As palavras saíram atropeladas da minha boca enquanto eu dizia que eu não voltaria mais. Eu não conseguia explicar o que havia acontecido, e mesmo que tentasse, eu sabia que ele pensaria que eu estava ficando maluco. Eu nunca mais voltei naquela funerária, nem mesmo para pegar as minhas coisas que ficaram no armário. Desse episódio, meus amigos, ficou apenas um aprendizado. Nunca mais eu me meto em um assunto que não me diz respeito. Muito obrigado a todos pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O morto despertou. Meus amigos, eu trabalhei em uma funerária por vários anos e eu fui testemunha de alguns fenômenos bastante estranhos, mas nada se comparava ao que aconteceu em uma noite de inverno quando eu estava de plantão, sozinho. Era uma noite fria e chuvosa e eu havia acabado de preparar o corpo de um senhor que havia falecido de causas naturais. Ele era um cliente antigo da funerária e eu o conhecia bem, pois ele sempre vinha visitar a sua esposa que estava enterrada no cemitério ao lado. Ele era um homem gentil e religioso, e eu senti pena dele. Eu me lembrei de como ele costumava falar com carinho sobre sua esposa, compartilhando histórias de sua vida juntos e da fé que os unia. Eu coloquei o seu corpo em um caixão de madeira e o levei à sala de velório. O caixão, embora simples, estava adornado com detalhes finos e elegantes. Eu coloquei uma Bíblia aberta sobre seu peito, um gesto de respeito por sua profunda religiosidade. Eu achei que ele merecia uma despedida digna, mesmo que ninguém estivesse presente para velá-lo naquela noite fria e solitária.
Depois eu fui até a sala ao lado onde ficava o meu escritório e eu liguei o rádio para ouvir um pouco de música. As melodias suaves preenchiam o ambiente, proporcionando um alívio temporário ao silêncio opressivo da funerária. Eu estava exausto. O trabalho do dia havia sido extenuante e eu pensei em tirar uma breve soneca. Eu me recostei no sofá do meu escritório, fechando os olhos enquanto a música tocava ao fundo. Foi então que eu ouvi um barulho vindo da sala de velório. A princípio parecia um gemido ou um suspiro quase imperceptível, misturado ao som da chuva batendo nas janelas. Eu pensei que poderia ser o vento ou alguma interferência no rádio, então eu ignorei e tentei relaxar. Mas logo depois eu ouvi outro som mais forte e mais claro. Era a voz do senhor que eu acabara de preparar, chamando por sua esposa. Luciano, me levantei assustado e eu corri para a sala de velório. Cada passo que eu dava ecoava pela solitária funerária e o meu coração batia com muita força. Quando eu cheguei à sala, eu não pude acreditar no que eu via. O caixão estava aberto, com a tampa pendurada precariamente de um dos lados, e o corpo do senhor estava sentado com os olhos arregalados e a boca aberta. Ele segurava a Bíblia com as mãos rígidas e os dedos cravados nas páginas como se sua vida dependesse disso. Ele repetia o nome da sua esposa, Maria, em um tom de súplica, como se implorasse por seu resgate. Cada repetição era um eco de dor e desespero que preenchia a sala com uma angústia palpável. Eu fiquei paralisado de medo e incapaz de me mover, sem saber como reagir àquela cena macabra. Eu pensei que devia ser um pesadelo ou uma alucinação causada pelo cansaço, mas tudo parecia real demais. O senhor me viu e me olhou com uma expressão de terror indescritível. Seus olhos, antes fechados e em paz, agora estavam cheios de uma angústia que eu nunca tinha visto em vida. Ele estendeu a mão trêmula em minha direção e, com uma voz fraca e quebrada, ele disse: "Eu quero ver a minha esposa." Suas palavras cortaram meu coração como uma faca, enchendo-me de um medo e compaixão que me deixaram sem fôlego. Talvez eu tenha gritado, ou talvez eu tenha desmaiado. A minha mente bloqueou os detalhes exatos do momento de horror que eu estava passando. A próxima coisa de que eu me lembro é de acordar no hospital cercado por médicos e enfermeiras. As luzes brilhantes e o cheiro de desinfetante indicavam que eu estava seguro, embora a sensação de pânico ainda não me tivesse abandonado. Os médicos disseram que eu havia sofrido um ataque cardíaco e que eu tive sorte de estar vivo. Ao que parecia, um dos meus colegas de trabalho me encontrou inconsciente na funerária e chamou uma ambulância. Os médicos me garantiram que tudo que eu tinha visto era fruto da minha imaginação ou do estresse extremo que eu havia acumulado. Segundo eles, o corpo do senhor foi encontrado no caixão, fechado e intacto, sem qualquer evidência de que tivesse se movido ou falado. Eles disseram que a minha mente havia criado essa experiência como uma forma de liberar a tensão e o cansaço. Eu não sei se os médicos estavam certos ou se apenas tentavam me acalmar. O que eu sei é que a imagem do senhor sentado no caixão segurando a Bíblia e suplicando por ajuda ficou gravada na minha memória de uma maneira que nenhuma explicação racional foi capaz de apagar. Algumas semanas após esse incidente, eu recebi uma carta da funerária. Era o dono da empresa me pedindo desculpas pelo ocorrido e me oferecendo uma indenização pelo trauma que eu havia passado. A carta era formal, mas havia uma preocupação e urgência subjacentes em suas palavras. No final, ficou a dúvida se o que eu havia presenciado foi real ou não. Eu creio que isso aconteça com todo mundo. Uma pessoa consegue saber e diferenciar um sonho ou um delírio da realidade. O caso é que se alguém me perguntar se o que eu vi era real, eu vou responder que sim. Mas também quando alguém me diz que o que eu vi foi apenas uma projeção da minha mente que estava prestes a fazer uma transição entre dois mundos, eu também vou acreditar.
Essa é a minha história, meus amigos. Muito obrigado a todos que ouviram até o final. E uma ótima noite a todos.